dia, boa tarde, boa noite. O Sem Jaleco está de volta. Hoje, mais uma vez, sem uma cadeirinha aqui do meu lado, que o meu parceiro, hoje ele tá cuidando. Hoje é sexta-feira, né? A gente tá gravando numa sexta, então hoje ele tá gravando, não sei se é igreja, eu não sei se ele tá gravando, se ele tá trabalhando no consultório, se ele tá nas terras dele, eu não sei. Eu sei que ele, hoje, mais uma vez, levou falta. Não tem problema, que o Sem Jaleco está voltando para mais uma temporada. Hoje, com a temporada muito pedida, porque a gente fala... Tem muitos convidados homens, mas estava faltando, obviamente, muitos pedidos de convidados mulheres. Então hoje nós estamos com uma pessoa que ela vai ajudar até o Sem Jaleco. O podcast ele é muito assistido, mas ele pode ser mais assistido ainda com uma pessoa de comunicação, uma pessoa desenrolada, que é Etienne Baé. Tá certo o seu nome? Tá certo. Difícil, hein? Geralmente chamam Baé, mas Baé é o certo. É de onde esse Baé? Baé? É a pronúncia. Vê só, é turco, de verdade. Turco? É turco, mas veio pra cá, para o Brasil, depois de uma colônia francesa. Sim. Foi pra lá, de lá foi que veio pra cá. Aqui tem em Bonito, no interior de onde eu sou. Sim. Tem em Bom Jardim, e eu acho que é Limoeiro também. Se espalhou. Se espalhou aqui. Etienne, você é uma pessoa da comunicação. Exato. Não é isso? Eu fui dar uma olhada no teu currículo. Se eu fosse falar do teu currículo aqui, a gente ia passar o programa só para falar do teu currículo, do que você faz. Eu vi que você é bem assim, é bem amplo a questão da tua comunicação. Na verdade, você tem uma experiência vasta, até inclusive com política. Eu fiz marketing político e assim, eu acho que desde o começo da minha carreira foi muito ligada ao meio político. E porque eu comecei fazendo assessoria de imprensa, né? E por que assessoria de comunicação? O porquê é porque a escolha... Por que a tua escolha de comunicação? Na verdade, eu sempre gostei de escrever. Sim. Na verdade, eu sempre gostei de escrever. Então, tudo relacionado a isso me interessava, né? E me interessa. Então, foi de cara, não, vou fazer jornalismo. Na minha família, achavam meio estranho, assim, não tinha muita essa pegada de... Não tem alguém Tenho 2 primos jornalistas. Né? Mas assim, eu geralmente família mais tradicional, interior, tudo é mais o quê? Medicina, direito, engenharia, né? Essas coisas. E eu sempre fugia disso, nunca assim, me atraiu, né? Sim. Então, no jornalismo, isso foi bem... quando eu procurei, que eu disse, vou ter uma área que eu gosto que eu possa escrever. Sim. Então, o jornalismo foi bem abrangente. E ao contrário do que muita gente da minha turma, e quem quer fazer jornalismo é muito para quem gosta de aparecer, que gosta de mídia. Nunca foi meu foco. Eu comecei eu queria ficar atrás, eu gostava de contar histórias, né? De contar, de mostrar o que é. Para mim, interessava. Em tudo na vida, eu gosto de ver o resultado. Principalmente em trabalho, em tudo. Eu gosto de fazer alguma coisa que tenha um resultado, e um resultado que seja interessante, que tenha que tem um impacto na vida de outra pessoa, entendeu? Então vamos imaginar... Eu acho que foi essa a ligação com política também. Sim. Porque ao contrário também do que muita gente pensa, né? Não tem só o lado ruim. Não, imagina. Tem o lado bom também da construção, os projetos. O que se faz, o que dá certo, é muito bom. Muda a vida de uma família, de uma cidade, de toda aquela geração, né? E aí eu imagino aquela criança lá em Bonito, você morou em Bonito a vida toda? Foi, eu morei em Bonito criança, eu estudei lá, mas depois eu já fui estudar em Caruaru. Sim. E vim pra cá, porque na minha época não tinha curso de jornalismo ainda em Caruaru, eu vim pra Recife. E aí eu imagino você sendo... E fiquei desde... Trabalho na escola. Quem vai apresentar é você? Não, eu não quero apresentar, mas eu quero escrever. Você que bolava... Acabava eu apresentando também. Acabava apresentando? Acabava apresentando. Mas você era tímida? Eu fazia. Era tímida, mas assim, quando era uma coisa que eu gostava, né? Gostava de fazer. Então, se tivesse outra pessoa que quisesse, que eu visse, que fosse descolada e que iria realmente apresentar e que fosse bom, eu tentava passar. Que o tímido, ele acha que todo mundo olha pra ele, né? A pessoa tímida acha que tá todo mundo olhando pra ele e todo mundo prestando atenção naquela pessoa. Você acha. O tímido tem isso, né? Mas você combatia essa timidez com o quê nessa época? Já era um desafio pra você apresentar, que você não queria apresentar, mas tinha que apresentar. Como é que você fazia pra poder encarar isso? No começo, era bom essa história de quando era com câmera, quando era gravação, era mais fácil, porque eu olhava só pra câmera.
Sim, sim. Né? Aí tinha isso, olhava só pra câmera, não interessava quem tava do lado e nada. E quando não tinha, geralmente eu focava na primeira fila. Sim. Naquelas primeiras pessoas. E era interessante, porque assim, pelo semblante das pessoas, você tinha esse feedback. Sim. Se você tava indo bem ou se não tava. Quando tá indo bem, tudo bem. Quando tá indo mal, o que faz? Aí, exatamente, aí você para. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, o que é que tá faltando, o que é que eu tô fazendo que tá, né? Aí você tinha que buscar outra forma de explicar. Geralmente era a forma de explicar. Sim. Inclusive hoje, que dá uma mudançazinha normal, como eu me interesso por essa... Eu me interesso muito com a parte de repassar o assunto, de repassar a história. Sim. Né? Contada de uma forma simples, que é isso que me admira, que encanta. No jornalismo é isso, a forma simples de você explicar aquilo é que faz com que a pessoa entenda. Eu não sei se... Eu não sei bem qual é a pesquisa que eu vi faz tempo, certo? Que as pessoas que assistiam, por exemplo, o Jornal Nacional, uma grande parte não entendia o que estava sendo colocado. Não porque o jornal estava passando errado, não. Mas é porque determinados assuntos, para a grande população, ela não, digamos assim, não conseguia compreender. Mas a rede social hoje mudou isso, mudou a linguagem. Sim. Inclusive, no próprio Nacional. Inclusive, a própria emissora, né, a própria Globo, mudou também a forma de... Não só... Até os sotaques podem ser regionais hoje, que antes era uma agonia. Eu lembro que tinha umas entrevistas de Francisco José falando isso, que sofreu muito por causa do sotaque carregado daqui e que não podia, né? Foi motivo de chacota, muitas vezes. Pois eu lembro que o Cacete do Planeta tinha um personagem imitando... E quem queria trabalhar nos veículos, eles tinham que aprender esse dialeto. Assim, né? Tinha que ser, você tinha que falar assim. Isso. Era outra coisa que eu também achava. Hoje em dia não, hoje em dia isso acabou. Sim. Eu acho que essa história da tecnologia e da rede social tanto colocou, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida, né? Isso. Mas assim, eu acho que uma das coisas boas foi assim, passar a coisa a ser regionalizada, né? Dar essa ênfase em cada região, o que é que tem ali de bom, e o sotaque é um deles, é o que diferencia, é a raiz da pessoa, né, mostra o que tem ali. E eu imagino que, assim, a dificuldade de vocês da área de comunicação, porque, vamos lá, nós aqui que estamos presentes, já temos mais de 20 anos, nós vivemos no analógico e estamos na era digital. Então... Acompanhou a transformação. Essa transformação foi muito rápida, né? Porque transformações no mundo todo, se levava tempo, né? Na verdade, se levava gerações. Hoje não. Hoje você, daqui a 5 anos, imagina daqui a 5 anos já não é desse jeito. A forma de passar. A IA, no geral. Pois é. E aí, qual é o teu sentimento para que... O que vai acontecer com a comunicação? Eu vou dar um exemplo, assim, uma ponta sendo mais prática. TV. Ela vai perdendo espaço, de fato, ou ela já chegou a um ponto que não vai, daqui ela não cai? Eu acho, por exemplo, a rádio todo mundo dizia que ia acabar quando começou a história de podcast e de tudo. E agora eu tava achando engraçado com um amigo meu, que é jornalista que mora em Portugal. Sim. Teve a história do apagão recentemente, né? Sim. Aí ele me colocou o velho radinho agora que tá me facilitando a comunicação do mundo. Isso. Né? Ou seja, eu acho que cada um tem um espaço. Sim. A televisão, o que aconteceu com a televisão? Eu acho que ficou mais a TV aberta, ficou mais para a população. Por isso também ela se popularizou mais ainda. Sim. Porque a TV aberta continua, né, forte. Sim. Mas já os canais fechados é que tem outro tipo de programação. Sim. Então ela pode concorrer. Então, o que é que você pergunta? Netflix... Né? Essas outras plataformas que vieram para interagir, então tem vários tipos de público. Sim, eu acho que você acha que na verdade diversificou. Diversificou. Eu acho que não pode ficar insistindo com aquele mesmo público. Eu quero pegar a classe A, B, C, D. Isso é que está difícil hoje em dia. Certo. E quem gosta de tal coisa, você tem que ter foco. Eu acho que hoje em dia você tem que ter foco. Para quem é que você quer seu programa? Aquele programa é para quem? Entendi. Entendeu? Para qual é? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você vê, por exemplo, TVs grandes como o SBT, que foi sempre muito popular, né? Às vezes eles querem incrementar algum programa um pouco mais rebuscado e não impacta, porque o público não está acostumado com aquilo, não é verdade? Eu acho que o problema maior hoje, o que eles pensam, assim, deve ser um dos problemas maiores de qualquer veículo de comunicação, tanto jornal quanto TV, rádio, tudo, e podcast, videocast e tudo. Sim. Tá exatamente na forma como vender a parte comercial. Certo.
Né? O comercial mesmo é que é mais complicado. Porque antes você sabia aquele espaço, você falou do Jornal Nacional. No Jornal Nacional, então aquela propaganda ali vai ser caríssima, porque vai estar todo mundo ali. Hoje em dia não é assim. Não é assim. Não é? Para conhecer o público, não. Então você tem que saber na rede social. Eu acho que no começo ficou todo mundo meio perdido. Como cobrar. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa está assistindo o Jornal Nacional, quando dá um intervalo, e já vai para a tela. No celular. Entendeu? Exemplo. Eu vejo meus filhos mesmo assistindo um jogo de futebol, que é uma coisa que você precisa estar, pelo menos assim, é uma coisa que é dinâmica ali, mas é assistindo futebol e vendo alguma coisa também na tela. Então... Tem essa outro lance, que aí essa parte eu não sofri muito nessa mudança, nessa transformação disso, porque eu sempre fui meio hiperativa, como diz a história. Eu sempre gostei de ver várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue? Consegue. Eu acho que a mulher já tem isso naturalmente, sempre, né? De fazer a coisa ao menino. O homem, eu digo sempre, o homem ele não consegue andar e mascar chiclete ao mesmo tempo que ele cai. Porque ele fixa numa coisa e, enfim. Mas o que eu digo é o seguinte, o que é mais impressionante é que como as pessoas hoje eles não têm um foco num determinado programa, assim. Quando eu era aluno... Não tem nem fidelidade. Não tem fidelidade. Eu era aluno e eu achava... Eu era aluno e achava interessante que as aulas eram 45 minutos na minha época, por aula, assim. E aí eu fui entender que aquilo ali já era pro cérebro realmente dar uma descansada. 45 descansa. E eu usei isso, vê que engraçado, eu usei isso para estudar. Por exemplo, eu quero estudar 8 horas por dia. Eu começava na primeira hora, quando dava 50 minutos eu parava, dava 10 minutos de intervalo e voltava a começar a segunda hora. Sempre eu dava um intervalo para ver se a cabeça, o cérebro, ele sedimentava os conhecimentos. Se foi certo ou errado... O que eu fiz a vida toda foi assim. É óbvio que não é uma receita de bolo, na verdade. Você que é acostumado com comunicação, nem todo comunicador faz o mesmo processo, faz a mesma comunicação, faz do mesmo jeito, porque tem público diferente. Até e além de perder a identidade, né? Eu acho que tem muito isso. Na comunicação, quem você acha assim que é o papa? Olha, esse cara é impressionante, é um fenômeno. Qual é o maior fenômeno que você acha da comunicação brasileira? Da comunicação brasileira. Que você diz, olha, esse cara, ele me surpreendeu. Porque eu não estou dizendo que você concorda com a forma de comunicar, mas quem você realmente acha que atingiu os objetivos como nenhum outro aqui? O que é que tu achas, assim? De todos que você vive disso, né? Então, quem é a comunicadora ou o comunicador? Aqui fora eu tenho muitos. Assim, que você segue, né? Sim. Tem os novos agora, né? Sim. O Pedro da Globo é muito bom. O novo. Sim. É novo e bom. Sim, principalmente para essa geração dessa geração da agora. Ele consegue atingir hoje, você acha que ele está no... Atinge. Atinge tranquilo. Comunicadores tipo o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, o Silvio Santos. Esses você acha mais o quê? Eu não lembro eu vi já na faculdade assim, o programa de Chacrinha, tudo, acho que eu não assisti, acho que era muito criança, mas Silvio Santos eu lembro várias partes assim que ficam marcantes mesmo na vida, mesmo que você não assistiu. Eu nunca fui de assistir muito programa de auditório, engraçado. Eu lembro de Jô Soares, quando era no SBT ainda. Eu gostava de assistir a entrevista, mas também já era grande, né? Já era adulta. Gostava muito dele, dessa parte de auditório. Mas essa brincadeira mesmo que tem de programa de auditório nunca foi tipo o meu estilo. E hoje é difícil nunca acompanhava. Mas eu admirava muito tanto Silvio Santos como o próprio Chacrinha, como a gente chamava antes, porque essa capacidade que eles tinham... hoje em dia, os outros, né, de Luciano Huck, de fazer com que a pessoa fique sentada lá várias horas assistindo a mesma coisa. Sim. Vamos dizer assim, feito o Faustão teve. Então, eles têm uma empatia, né, com o público. Com um público gigante, com né? Um público gigante. E manteve quantos anos, né? A família reunida para assistir a um E outra coisa que eu admiro também é quem pega os programas assim fora. A gente vai colocar aqui esse programa... Pegou fora e vai ser bom aqui no Brasil, né? Tem muito isso do Boninho, né? O Big Brother e não sei o quê. Eu digo sempre que o Big Brother, eu acho que hoje... Eu vou dar um exemplo que eu vejo os fenômenos da internet, por exemplo, e de TV também. O povo quer ver povo na TV. O povo se identifica com aquilo. O povo quer ver Porque erro. Quando começou, eu lembro do Big Brother, meu Deus do céu, o povo só tá conversando entre eles. Qual é o assunto? Eu gosto pra mim teria que ter um roteiro, né? Mas não tem, é uma conversa normal que você vai lá escutar. Feito a história dos influencers hoje. Sim. Né? Eu acordei, eu viajei, eu fiz tal coisa. E eu vejo alguns, obviamente, e gosto muito do improviso. Eu digo, sempre que o podcast aqui, eu digo sempre, o compromisso com erro é zero. Se errar,
errar, toca o telefone, é o natural, que é o que caminha a comunicação hoje em dia. Isso. Antes ela era mais engessada, não é? Hoje em dia não. Hoje em dia ela é mais flexível e tanto flexível em tudo, eu acho assim. Porque as pessoas gostam de ver o ser humano que está ali atrás, né, do repórter. E você acha que essa comunicação, assim, não só na fala, na vídeo, a escrita também está mais informal ou não? Total, né? Total. O problema é que essa causa do total veio muito também para erro gramatical. Certo. Entendeu? Certo. Aconteceu muito isso, assim. Agora também por vários fatores. Sim. Né? A falta de correção, o imediatismo, que hoje, antes, tinha aquela agonia do furo, reportagem, agora não. A ideia é que colocar primeiro aquele assunto, que a maioria das vezes tá copiado, já saiu em outro blog, não sei aonde, todo mundo vai copiar aquilo. Sim. Dali vai, né? Dali vai saindo dali. Aí a forma quando qualquer um que vai colocar ali, então escreve rápido aquela história que aconteceu e não está preocupado com concordância, sabe? Nominal, verbal, nem a própria acentuação, nada, do jeito que está ali na rede social. Porque você tem que colocar uma coisa curtinha, mas que faça o curtinho. Sim. Pelo menos assim. Sem erro. E aí eu te pergunto, onde aí o povo, engraçado que muita gente coloca embaixo, o estagiário hoje tá mal, o estagiário... Os comentários são ótimos. Eu adoro ver os comentários. Eu também acho ótimo, eu acho que é melhor. Eu acho as sacadas maravilhosas. Agora, e aí onde, eu coloco sempre o seguinte, a inteligência artificial vem pra quê? Ajudar ou vai complicar um pouquinho na questão da comunicação? Os dois lados. Agora, eu acho que ajuda muito exatamente essa parte do imediatismo e do conhecimento. E de você conseguir colocar aquilo, você dá conta, vamos dizer aqui. Você fica mais pensando mais, por exemplo, no jornalista, no produtor de um veículo, Então, você vai estar mais preocupado com o que é que eu tenho que dar ali, o que é mais interessante para o meu público escutar. Sim. Então, você vai estar mais preocupado com o dia a dia, com a logística mesmo, com a distribuição de assunto tudinho, que só com o texto. O que é aquilo? Por exemplo, hoje tá na moda, vai chegar, agora vai a vacina da gripe, de novo, né? Então, você tem que colocar o que está na moda, qual é o tipo de roupa, qual foi a semana da moda que passou não sei aonde. Ao mesmo tempo, você tem que saber qual é a vacina da gripe que está chegando aqui. Aí, na mídia política, o Papa, e não sei, então são vários assuntos ao mesmo tempo. Então, se você você pega o chat GPT, qualquer um desses, então em 2 segundos você já vai ter aquilo ali tudo pronto para organizar. Mas aí tem um detalhe. E a criatividade vai pro ralo, né? Exatamente. Então, você tem que ter a sua criatividade vai ter que ser o quê? Como você passar aquilo ali de uma forma que chama mais atenção do seu espectador. E isso cabe à criação toda. Isso hoje é tão importante. A parte criativa mesmo, a parte de design, a imagem, como é que você vai mostrar aquilo? A embalagem. A embalagem. Então, não só no veículo, na TV, que você vai ter mais espaço, vai ter a imagem para aquilo. A rede social, que é o que todo mundo vai estar vendo. Então, o que você vai fazer na sua rede social ali? Isso. Né? Agora mesmo, teve a história que Pernambuco vai receber a Copa Feminina, né? De futebol. Então, a forma como cada rede social divulgou aquilo. Teve um que colocou, abrimos Copa, e saiu a fumaça verde e amarelo. Sim. Ou seja... chama a atenção. É uma coisa diferente de você deve ter passado, eu não sei se você, com certeza deve ter passou por essa época, quando você ia nas locadoras de vídeo, de filme. Viu? A gente, quando ia gravar, a gente ia alocar algum vídeo, alguma coisa na locadora, a capa impactava. Você tem que ter uma capa... Na frente tinha aquele banner, né, do filme. Pois é, o banner do filme ali era certo. Mas aqui tem um banner, vamos lá. Banner. O trailer, quando você ficava esperando... Eu já agendava. Eu lembro o filme Meia-Noite em Paris, que não chegava e eu ia lá. Eu coloquei o nome lá nas filas. Meia-Noite em Paris. Não, eu tava em Recife aqui já, com Meia-Noite em Paris. Já tava morando aqui, tava morando em Piedade. Não nem Recife, já botou, né? Piedade. E eu lá já era amigo do pessoal de lá da... Chegando Meia-Noite em Paris é meu. Eu lembro do eu adorava. A gente locar um filme era... Olha, as gerações novas, me perdoem, mas era muito legal. É demais. É óbvio que você hoje tem todos os acessos e tal, maravilhoso, mas a gente locava os filmes, a família esperava aquilo ali como era uma forma de
confraternização. É isso né? que falta. Pronto, é uma das partes que você falou agora, uma das partes ruins o efeito, né? Sim. Tecnológico, porque as famílias não estão sabendo muito isso. Hoje em dia, cada filho assiste no seu celular, no seu computador. Aí não tá um comentário, ninguém. Não tem essa interação. E era o momento de você perguntar outras coisas, né? Principalmente adolescente, criança, quem tem essa. Né? Era de comer pipoca em família, de ter isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas ficaram mais isoladas. E isso é como se sentissem menos amadas, vamos dizer e assim, elas estão isoladas na própria casa. Na vida real, digamos assim, mas na vida virtual elas estão cercadas. Que uma vida enganosa, né? Muito. Né? Então eu acho isso. Porque só posta, por exemplo, no Instagram você posta só o que é bom. Meu Instagram não tem um boleto bancário. Não tem. Meu Instagram não tem nenhum boleto bancário. Então todos nós, a gente só publica o que tá. Vive num mundo muito bem, artificial. Muito bem. É o que eu tava falando nesse esqueci, ficou um assunto atrás do outro. Dessa história da comunicação, que eu acho essa área que eu gosto de fazer isso, gosto também de ensinar, de passar aquilo. Eu tô fazendo pedagogia, inclusive. Também pedagogia? Pedagogia. Eu fiz marketing político. Eu já fiz curso também de ouvidoria, que eu já fui ouvidora. Você trabalha com licitação também? Com licitação também. Essa área tem abrangente. Mas a pedagogia para quê? Exatamente para você ter como passar isso de uma forma mais prática, porque você pode saber muito de um assunto, mas na hora de passar para outra pessoa não é igual. Foram nossos professores. A gente tem professores que foram horrorosos, mas tem outros que eram fantásticos, né? Que te encantavam. Você às vezes nem gostava muito da matéria, mas... E engraçado é que não tem a ver se você tem mestrado, doutorado, né? Não, eu acho que isso é talento. É talento, não é talento, mas também tem técnica. Tem, sim. Técnica e talento. Então eu acho que quem tem essa facilidade, né? Realmente é mais fácil você colocar. Mas quem não tem que ter a técnica. Treinamento, dedicação. Aí eu tô fazendo isso exatamente híbrido, né? Mas a parte de EAD é mais fácil, exatamente para ver como é esse mundo virtual. Virtual, certo. Né? A diferença dos alunos é totalmente diferente de um aluno, como um aluno normal. Abrange, né? Eu acho que não devia ser jornalismo, eu acho que o nome devia ser comunicação. É comunicação, o curso é comunicação. Já não é habilitação. Na minha época já era comunicação. Já? Era comunicação. Olha, com a habilitação, aí tem jornalismo. Sim, então. Aí nunca passou na tua ideia assim, porque assim, eu como leigo, né? Vou fazer comunicação, jornalismo, qual é o meu ápice? Jornal Nacional, estarei lá Pois é, engraçado. Eu trabalhei na TV, jornal, mas eu fiz o teste pro Jornal do Comércio na época. Sim. Quando eu era como estagiária. Sim. Eu nunca foi, a TV nunca foi o meu... Nunca foi teu foco. Não. E quando... Não. Eu gostava de revista. Certo. Imagino. E assim, pra você... Aí já fiz pra revista, eu lembro a revista Continente, daqui eu adorava fazer. Continente eu lembro. E acabou. Não, ainda tem. Tem, que é da CEP. E me diz uma coisa. Eu comecei muito com área política, marketing político, né? Sim. Aí eu fiz marketing político. Aí quando eu me formei como estagiária, aí eu fiz, na época foi TV Jornal e Secretaria da Fazenda, que já era assessoria de imprensa. Aí fui vender meu caderno, o projeto. Eu fiz um caderno de turismo sobre minha cidade, que tem cachoeiras, tem muita história, tem a história da Pedra Rodeador lá, que tem o movimento Sebastião. É a segunda cidade mais bonita de Pernambuco, viu? É a segunda, porque a primeira... Eu sei que tá nas 7, né? As não, 7 mas maravilhas. É a segunda, eu gosto muito bonita. A primeira é Garanhuns, viu? A primeira é Garanhuns. Mas olha, me diga uma coisa. Você que já gostava dessa parte de escrita e tal, vê o jornal escrito ir embora, né? Porque, assim, hoje eu acho que ainda hoje tem, mas não é... eu trabalhei recentemente no Diário de Pernambuco. A parte impressa, né? Já estava... Eles ainda fazem impresso, não fazem? Alguns, mas só tipo final de semana, né? Edição especial, assim, mas tá totalmente online, né? Todo mundo tá online por isso, porque assim, tem gente que gosta, principalmente as pessoas mais velhas ainda gostam de ver. Por exemplo, feito livro. Sim. Eu leio muito livro virtual, mas eu prefiro comprar o livro. Até hoje que eu gosto de... Me tira essa dúvida, as páginas. Em termos de vendas. Hoje o brasileiro consome muito livro, assim, livro impresso ou não? Não. Não? E agora teve uma pesquisa, não lembro qual foi o instituto, que fez recentemente. 7 milhões de leitores, acho que foi 7 milhões o número, a menos no país. A menos. Veja a quantidade de livraria fechado. De fato é. É isso que eu estou dizendo. É uma das partes, assim, ruins disso aí.
E eu achei que os adolescentes até estavam lendo mais, não, né? E o que é engraçado é isso, porque era pra ser mais, porque, assim, eles têm isso mais fácil hoje. Antes a gente tinha que ir pra uma biblioteca, Imagina. se você não tivesse aquela quantidade de livro em casa, Isso, né? isso. Eu lembro do mofo. O mofo. Não, Era horrível, você era insalubre adoece. aquilo, hein? É insalubre. Você ia pra biblioteca e procurava, e quem tinha alguém emprestava, uma pessoa passava pro outro, emprestava e não Isso. devolvia mais, Não e era aquela devolvia, confusão, né? Eu lembro que na faculdade mesmo você tinha que locar o livro. Sim. Era bem mais difícil as coisas. Hoje em dia é tão fácil. Eu quero tal autor, vai ali e baixa, não sei o que. É muita coisa de graça, né, Existe pra até você ler. resumo de livro em áudio. Pois é. Então, o que é que eles fazem hoje em dia? E eu não sei como eles acertam isso, como é isso porque mudou, né? Minha quebra vestibular agora é Enem. Então, no Enem, porque antes, você quando lia os livros, então, tu não precisava decorar. Então, quando perguntavam numa prova de literatura, por exemplo, você sabia o que ele estava falando pelo estilo do autor, você tinha lido tal coisa. Certo. Hoje em dia, não, cada pessoa só vê o resumo, né? Só a sinopse. Sinopse, só a sinopse do livro e faz uma prova daquilo. Isso. Aí eu não sei como eles decoram, assim, quem foi cada um, quem foi Aí, Graciliano olha Ramos, a inteligência artificial ajudando aí. E não sei quem. A inteligência artificial ajudando. Porque ajuda de uma forma que assim, eles ajudando. exatamente. Você Entre responder aspas. tal coisa, mas você não tem. Eu acho que não teve a emoção. Eu não sei se é porque eu gosto muito de ler. Não teve a emoção de viver aquilo. Não ter lido um Érico Veríssimo da vida. Um cara desses. Mas assim, esses autores tops, um Érico, assim, esses autores hoje, eles conseguem sobreviver melhor em termos financeiros do que os do passado? Depende, se você for um livro de autoajuda, não sei o quê, né? Esse tipo de livro, assim, mudou muita coisa. Então hoje é... O mercado hoje, então, não tá tão fácil, então. Não tá, não. Veja, eu achava que as coisas hoje os best-sellers nos livros, assim, é o quê? Os 50 Tons de Cinza. Sim. Entendeu? Sim. É assim, Ou autores, esse de Harry Potter, aquela autora de Harry Potter, pelo menos é um clássico, né? Ainda muita gente vê hoje. Mas aí você acha que isso é por conta das redes sociais ou de fato é porque há muitas... Eu acho que a quantidade de informação, às vezes você quer ver muita coisa e você não se aprofunda, porque o ideal era você ver o que tem e se aprofundar no que você gosta com a sua área, pelo menos, mas você se aprofundar em alguma coisa. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que o que está faltando realmente é educação mesmo, é a forma... Então, a base sempre é educação. A base... Acaba que tudo acaba... gira e volta para a mesma coisa. Eu acho que o que falta é isso, para que as pessoas tenham, porque é para tecnologia. Sim. Por exemplo, uma aula hoje de virtual, porque antes, uma aula de geografia, por exemplo, né? Antes, se você não conhece o local, fica mais difícil você entender aquilo, decorar aquilo. Hoje em dia, você pode mostrar isso tudo virtualmente. Você vai para Roma na mesma hora, sabe? Vai para o Alasca, vai para outro canto, e o aluno está vendo, ele pode se sentir ali. Isso. Né? A facilidade é muito grande. Então, era para saber muito mais. Muito mais. O nível de conhecimento era para ser muito maior. Muito maior. Né? E eu percebo isso também. Que as Agora, pessoas... ao mesmo tempo, eles têm uma capacidade mais, assim, de fazer mais coisas. Sim. Né? E também não tem muito aquela não, eu fiz tal faculdade, eu tenho que ficar com aquela, né, eternamente. E hoje em dia eles estão pulando muito. Sim. Né? Eu estou fazendo tal coisa, mas eu também consigo fazer tal coisa, eu também consigo fazer tal coisa. Né? Isso, eu vejo na parte de empreendedorismo, as empresas estão muito preocupadas com isso também, com a geração Z, né? Sim. A geração Z não consegue ficar num trabalho só. Então, eles contratam, tem aquele investimento com aquela pessoa que daqui a 3 meses, 6 meses, não quero mais, eu vou para outra empresa. Tem a história de ninguém querer gerenciar mais nada, porque não querem, eles não estão querendo compromisso. Eles preferem a vida, o imediatismo, né? E eles preferem a vida, assim, ter mais tempo para viver do que ganhar mais, mas ter que gerenciar aquilo e ter menos tempo. Sim. Entendeu? Sim. É uma mudança de paradigma. É uma mudança total, de né? padrão cultural. Sim. Tudo assim que a gente tá vendo hoje. E aí você, na sua vida aí, você tem uma fase que vai pra política. Né? Eu acho que foi uma fase quase toda. Assim. Quase toda, foi muito né? grande. Política e tecnologia também. Foi muito. Me diz uma coisa, pra escrever política, você tem que também... eu veja a minha impressão, tá? Tem uma partezinha aí de... digamos assim... De fofoca, não tem não? De saber, olha, fulano estava conversando com ciclano e aquilo ali pode desenrolar uma parceria,
Você trabalhou com o João Alberto? Trabalhei. Pois é. Tá. Né? E ele é... O João Alberto é totalmente diferente do jornalismo, né? Porque aí é mais o social mesmo. O social. Né? Então, essa parte que social também falava, política, ele tinha essa história de política. Caminha junta, tem? porque às vezes precisam muito desse casamento, né? Sim. E pra tem aparecer. muito isso. Você precisa estar nos eventos, você precisa conhecer esses políticos. Os né? bastidores. Os bastidores da política. Exatamente. E hoje, você, com a tua experiência de política desses anos todos, o que é que faz os dois fenômenos do Brasil hoje, independente se está certo ou errado, o fenômeno Lula e o fenômeno Bolsonaro, certo? Ainda ter a relevância que eles têm, mesmo hoje nós temos isso aqui. É exatamente onde está o problema o lado ruim também da tecnologia, são as bolhas. Sim. Se você é de direita, você só está acompanhando aquelas coisas de direita que lhe interessa. Então você está naquela bolha, o algoritmo só empurra aquilo para você. Então só vai colocar ali alguma coisa que a direita fez de bom e a esquerda fez de ruim. Vai aparecer no seu. Do outro lado, mesmo jeito. Quem for só de esquerda, se só vê aquilo dali, se você não fura a bolha, se você não vai ver o que é que o outro lado está falando, você só vai chegar para você aquilo. É igual a sua rede normal de amizade. Sim. Vai chegar para você o que o seu amigo fez, não o que outra pessoa que você não conhece, viajou não sei para onde, não vai chegar se você não estiver seguindo. Isso. Entendeu? Então o algoritmo entende do mesmo jeito. Então se ele tá vendo que você tá curtindo, gostando das coisas que seu candidato tá fazendo, ele vai empurrar aquilo ali para você. Então você não vai saber o que tá acontecendo de real. Né? Sim. É isso, muitos políticos assim, se aproveitam também disso, né? Dessa situação. Isso eles se retroalimentam, eu digo sempre, né? Os dois lados Fora, se retroalimentam. além disso tudinho, ainda tem a história das fake news no meio, né? Sim. Tem gente trabalhando só para empurrar isso, e muita gente acredita. Sim. Permanentemente. Se antes já acreditava, imagine hoje que é muito bem feito. Isso. Né? Se antes você pegava uma foto, ficava aquela coisa mais feia do mundo, forjava, botava a cara da pessoa ali, ou então apagava. E tinha gente que acreditava porque não entendia que, né? Sim. Achava que aquilo ali era real. Imagine hoje com a IA. Mas me fosse botar a fala do rapaz dele mesmo falando tal coisa, sim. Entendeu? Você que é do jornalismo, você, assim, uma redação de um jornal grande aí, Globo, SBT, Bandeira, enfim, eles podem, de fato, direcionar as informações para que sejam, digamos assim, polidas para um lado político apenas? Sim, depende de quem. Vamos dizer assim, os donos de quem são os donos do veículo, né? E quem direciona. Não é nem direcionar para ele, é omitir. Certo. Omitir tal coisa que vai prejudicar ele, tal coisa chegou ali, mas não pode porque tem fulano e tal, tá me patrocinando. Mas chegou um negócio bem ruim, sei lá, sobre um refrigerante que tá patrocinando aquilo ali. Então isso de fato acontece. Essa pauta aqui, isso não entra. Certo. Na hora de colocar, pode estar pronto lá para o âncora, não, vou falar sobre isso agora, esse assunto morre. Entendi. Entendeu? E ao mesmo tempo você filtra aquilo de bom. Você encontra assessoria mesmo de comunicação. Sim. Todo mundo tem coisa ruim e coisa boa, não é? Sim. Então qual é o seu papel ali para colocar no marketing político? Você tem que dizer o que é que você tem. Você tem que ver ali. Tem gente que para você conseguir assessorar uma pessoa, você tem que conhecer ela tudinho, e para saber o que é que ele tem ali de bom, o que é que tem para você vender ali. Você tem que ver aquela pessoa como um projeto, um produto. Você vai vender aquele produto. Então tem uma partezinha aí de advogado, viu? Você não deixa de ser. Você vai defender ele porque ele é bom nisso, ele fez isso aqui bom. E os outros que não foram, o que você faz? Debaixo do tapete, né? Exatamente. O lado que for ruim. E você já... Ou então, se você tiver uma defesa para aquilo e ele quiser, também cabe ao assessor. Isso. Sim. Dizer, olha, esse teu projeto foi horrível, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso aqui. Ó. Você pode fazer isso, esse lado estão falando mal disso aqui. E ele vai achar, não, realmente errei nisso aqui, mas para corrigir isso aqui, eu estou fazendo tal coisa. Então tem assim, esse lado também, né? Que você pode fazer também. E agora, amiga, e vamos voltar um pouquinho da tua vida lá atrás, tá? A gente fala muito dos dias atuais, mas aquela menina lá de Bonito, ela tem irmãos? Tenho. Tem quantos irmãos? Tenho 4, um irmão e 3 irmãs. Todos vivos? Todos vivos. Graças a Deus. Só meu pai que faleceu. Teu pai faleceu. Tua mãe mora em Bonito ainda? Mora. Tua mãe lá, sua esposa é muito meu amigo. Toda vez que a gente vai Bonito, ele vai nomeando, vai mostrando tanto. Isso aqui foi no meu sogro, isso aqui foi não sei aonde, você conhece tudo lá. Vocês são enraizados de Bonito mesmo, então. É. Lá tem uma colônia japonesa muito grande, é isso? Uhum. Vocês são descendentes de turcos, não é isso?
E por que esse povo todinho foi morar naquele paraíso? O que foi? Não, os japoneses, eles foram pra lá vindo da guerra, né? Ah, foi? Pô, eles fugiram da guerra e vieram pro Brasil, sabe? Eu não sei como conseguiram chegar ali, né? Não lá nada. Aí vieram pro Brasil, tinha um projeto de incentivo da agricultura na época. Então eles que é bem pesado lá, a agricultura ainda é muito forte, né? Foram pro interior. E Bonito, ele Bonito é mais inhame. Sim. Devia ter um bairro da Liberdade lá, viu? Olha o projeto aí. Tem uma praça. Os japoneses têm uma praça. Mas é só uma praça. Não tem bairro, não tem não, assim, uma coisinha, um restaurante japonês que presta, alguma coisa? Mas tem gente que vende comida japonesa lá, mas não tem restaurante japonês. Não tem. Agora, quando a gente era criança, eu estudava com os meninos japoneses, a gente ia muito pra lá e eles, assim, a raiz deles, assim, eles não esquecem. Sim. Eles têm, a casa deles, eles só falam, sim, né, japonês, tem toda aquela tradição, tem a história do chá, sim, tem tudo. De vez em quando tem festa lá. Eu ia antes, quando eu fiz assessoria de imprensa de lá, eu ia muito. Aí você ficou lá até quantos anos? 17. 17 anos. Aí foi pra Caruaru. Não, 17 anos eu vim pra cá. Não, já era Caruaru, porque Caruaru é muito perto, né? Eu ia e voltava. Né? Eu acho que eu morei lá só um ano em Caruaru. Um ano, eu acho. Mas pra estudar? Pra estudar, mas eu ia e voltava. Criança, eu já ia de lotação, como eles falam, pra Caruaru, pra estudar. Todo dia. Foi durante um bom tempo. Desde 9 anos. Todos os dias essa lá. Eu estudei na cidade vizinha também, que tinha um convento, que teve uma época que, no segundo grau, quando a gente estava no segundo grau, acho que ia fazer o primeiro ano, aí tinha que ser à tarde o colégio, aí tava sem transporte. Aí morou um tempo em Caruaru, não gostei, aí voltei pra lá e a gente ficou estudando num colégio em Camusim, que é uma cidade vizinha. Camusim de São Félix. Conhece, né? Conheço. Pronto. Era o Monte Carmelo. Era um colégio que era um convento. Era muito bom. Você gosta? Amava, era muito bom lá. A gente sempre estudou em colégio de padre, mas lá era muito bom porque era, assim, os frades eles eram tipo amigos dos alunos. Sim. E a gente, como era de outra cidade, às vezes tinha que ficar pra jantar e a gente jantava lá e eles fabricavam. Eu lembro até hoje o sabor do pão, era muito bom. Veja eles fabricavam as coisas lá. Como marcou, né? E aí você vem pra Recife com 17 anos. Foi, já vim, acho que 17, 18 pra aí, já cursinho, faculdade. Já fez o cursinho e já fez a faculdade aqui? Faculdade. E você fez faculdade aonde? Católica. Na Católica. Aí você morava perto ali ou... Não, eu morava em Piedade. Piedade pra Católica. Pegava o que? Era o Setúbal? Não, Setúbal não. Qual é o ônibus? Não, na época ninguém deixava, né? Porque ônibus não sei o que, você muito desligava. Então, eu era muito desligada, então aí eu seu tinha pai que tinha um dinheirinho, né? Tinha um dinheirinho, né? Tinha um dinheiro. Normal. Pra bancar, essa viagem todos os dias. Aí eu lembro que tinha uma besta. Aqueles carros que tinha na época, tudo pronto. Aí tinha fretado com eu, minha prima, tinha uns amigos. Era a turma que ia. A turma que ia, né? Lá de Piedade pra lá. Raramente pegava. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei ônibus aqui, a primeira coisa, eu fui pela porta errada. Sim, pela entrada errada. Sem pagar. Quando saiu, ninguém paga aqui. Paga, o motorista não desceu, paga onde? Não tinha esse costume. E aí você passou 4 anos de faculdade? Foram 4 anos de faculdade. E aí, quando acaba a faculdade, tu já pega... É questão de emprego, como é a questão de emprego? A faculdade foi isso, eu fui direcionada já assim, porque tem muita essa área política, né, interior, tem muito essa área política. Política interior é muito legal. É diferente. É bem diferente. E eu acho massa. Eu acho engraçado. É um clássico. Assim, quando tem uma cidade que clássico. tem dois candidatos fortes, né? Normalmente. Pois é. Aí eu fiz quando eu fui fazer o projeto, né, que é a última parte, eu fiz um caderno de turismo sobre Bonito, como eu te falei. Que ia falar do sebastianismo, que aconteceu, teve lá em Bonito também, que queimaram as pessoas vivas lá. Foi um movimento que achava que era contra a coroa, sabe? Foi em Bonito, foi? Teve em Bonito, foi uma parte lá. Então tem muita história para contar lá. Eu só vou contar a história, né? E vou falar das cachoeiras que estavam no começo ainda dessa parte de divulgação. São particulares aquelas cachoeiras? Esse é um dos problemas, eu acho que o Estado e a Prefeitura têm, né? Porque como é mais delicada essa parte para poder você fazer qualquer... Porque tudo é particular. Mas mas a procura é muito grande. Né? Muito grande. Tá pegando não? Ver se foi o carrego ali de pit. O carrego de pit aí. Mas isso é dita. Hã? Não, é dita. Ele
Não, por mim nem a gente na outra vez teve a turma trava, assim, não, deixa só pra ir pra ver como é que vai ficar a resenha. Mas é bom editar, porque aí queimou foi os espíritos. Tocou fogo aí. Os espíritos aí. E aí, tá muito rápido? Não, tá tranquilo. Eu falo ligeiro. Não, eu Não, também. freia. Sei. Eu vou dizer o que aconteceu aqui. Só pra gente não. Quando você estiver gravando. Já lembra? Não, deixa comigo. Daqui eu saio. Só quando você disser, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. São particulares aquelas cachoeiras. Eu vou falar, eu vou voltar daqui, eu pergunto aqui. Quando tu falar, tá? Tá, só um momento. Ver se tá ok. Eita, sexta-feira. Então, vamos lá. Vamos lá? Posso? O pessoal teve um. Não pode seguir, não. Não, eu sei, mas a produção aqui também não prosseguir, mas é porque teve um probleminha que a gente falou dos queimados lá da parece que teve uns espíritos Na aqui pedra do rodeador. voltando que a gente tá falando das cachoeiras particulares, que era um problema da cidade. Você acha, né? Eu acho que o problema do investimento do setor público. Sim. Quando geralmente tem uma certa dificuldade nisso aí. De nisso, mexer, né? Mas que tem avançado. Eu acho que tem avançado. Eu acho que falta muito ainda. Eu acho sinalização. Sim. E ainda Melhorar aquela entrada. melhorar a entrada da cidade, tudinho. A entrada da cidade sempre é... Peça pro prefeito ir lá em Garanhuns. E a outra coisa é a própria limpeza das cachoeiras, porque é muito do público que vai, tem que ter muito fiscalização. Sim. Fiscalização em cima para isso. Existem muitos acidentes ali em relação a alguma coisa desse tipo de afogamento, até de escorrer. Não é nem afogamento, é escorregar mesmo. Escorregar mesmo. Escorregar mesmo. E hospital Minha irmã lá? foi uma delas. Ela Foi? Ela saiu, desceu, bateu até. Acho que ela só não morreu porque o primo da gente e outro amigo seguraram embaixo. Porque, principalmente em época de inverno, que tá chovendo muito, Existe, meio acidentada, né? É perigoso. Tem as cachoeiras, que a gente chama as cachoeiras para crianças, são as primeiras. Sim. Aquelas cachoeiras, tranquilo, porque são baixinhas, tudinho. Mas essas outras que as pessoas vão, tipo, pra fazer rapel, Sim. né? Essas mais altas, tudinho, são perigosas. Existe, eu não sei se lá tem, aquelas trombas d'água tromba d'água, você tá lá embaixo, tá bem tranquilo, daqui a pouco vem a água que leva todo mundo assim, não. Ou é sempre... Não, é normal, tá levando. Quem vai tá sabendo o que tá acontecendo. E no inverno é melhor, né? Parece que por causa das chuvas... É mais violenta, né? No inverno. Eu acho que o tempo bom mesmo é setembro, porque já diminuiu aquela parte toda, a água tá mais limpa também, né? Porque já leva essa parte toda. E, assim, a beleza tá ainda, tá muita água, né? Tá bonita ainda. Em janeiro é que tá mais seca. Tá sequinho, janeiro, né? Eu fui em julho, é muito frio. Pra tomar um banho. Gelado. Tá a água gelada. é gelada do ano todo. Agora, se você tá com calor, é legal entrar. Mas desafio. E no inverno mesmo. Mas a cidade, assim, a questão de hotéis, ela tá com... Cresceu muito. Cresceu bastante. Hotel, né? pousada e essas casas que alugam também. Mas eu vou dar uma dica aqui pro prefeito. Vamos avançar aí no bairro da Liberdade lá Vamos fazer um bairro japonês. Acho que olha, a cultura japonesa é maravilhosa. É diferente. Se você tem uma comunidade assim, grande, que é grande, eu nem sou de lá, mas eu soube, a gente tem, nessas visitas que a gente fez à cidade, eu soube um pouco da história lá e tinha tudo a ver. Uma coisa é tu fazer um bairro da Liberdade, um bairro japonês em Garanhuns, que não tem, entendeu? Pode falar, você pode falar, meu amigo. O presidente da Câmara hoje é um japonês. O presidente da Câmara é um japonês. Então, presidente, prefeito aí, né? Quem sabe é uma ideia que surge aqui numa conversa, mas eu acho que eu acho que tem tudo a ver, viu? E o turista, como eu estou te falando, se tem uma comunidade lá, se tem seria um atrativo a mais, né? Seria um atrativo maravilhoso, com culinária. Hoje eles já vão lá, porque tem a colônia japonesa, tem muita essa parte da agricultura, mas tem a parte das flores, que é lindíssima, né? Plantação de crisântemos, tudo. Né? E a parte de agricultura lá é muito... Você estava falando do inhame. Inhame, muito forte. É muito forte, né?
exporta para Ah, já, é ou mais. assim, é um As mercado. flores. O que exporta, por exemplo, o alface da McDonald's daqui é de lá. É de lá? Aí, É. tá vendo? Bonito exportando pra fora da cidade, tá vendo? Daquela região ali. Da Porque ali região. é bonito, Camocim São Flores, Forte. frango também, eu acho que tá. Eu não sei hoje como é que tá, mas era frango também. Também tinha, né? Tinha. Aí ali naquela região é bonito, Camocim de São Félix, Sairé. São Joaquim. Bonito faz fronteira, né? Assim. Sim. É a região metropolitana de Bonito, viu? Olha aí, a região Ó, metropolitana. Bezerros e Caruaru eram de Bonito. Agora os outros cresceram mais por quê? Porque não passou, mamãe que contava essa história. Ah, é? Não passou na época a ferrovia por lá, porque acharam que ia acabar, ia ficar essa parte muito. Ia crescer e a violência ia aumentar. Na época, os gestores achavam Veja isso, né? só, né? Então não passou a ferrovia por lá. Então por onde passou? Olha, aquela parte de Bezerros, Caruaru, então desenvolveu, porque estão na estrada, então desenvolveu Bezerros mais. E Caruaru, claro, virou top porque liga com o sertão, né? Olha- As pessoas vêm do sertão, dormem em Caruaru pra. Olha que seguir. história. Veja, Aí uma Bonito decisão ficou mais pra política cá. Foi decisão política na época Uma decisão de política coronel na época. pode ter atrapalhado o desenvolvimento de uma cidade linda, né? Foi. Por um lado, obviamente, preservou. Veja, hoje em dia, por exemplo, antes, na minha época, não tinha estrada da Cachoeira que liga Palmares. Bonito também Sim. pelo outro lado de Palmares. Por outro lado, sim. Aí fizeram realmente a estrada. Aí aumentou realmente roubo de veículo, não sei o quê. Aumenta, Aumenta a violência, mas ao mesmo tempo aumenta o desenvolvimento. O desenvolvimento traz Por com lá. ele as vantagens e as desvantagens. Vantagem e desvantagem, né? como tudo na vida. Não tem porquê. Eu digo, mas veja, tem cidades que se reinventam. Eu vou dar um exemplo de Vitória de Santo Antão. Quando a BR-232 sai de lá, eu disse, pô, vai acabar com a cidade. Porque você lembra que passava por Passar dentro. por dentro, né? E de fato eles tiveram uma dificuldade grande no começo, mas hoje se reinventaram. Aí tem indústrias, tem um shopping maravilhoso. Assim, bom, pro tamanho da cidade, eu digo Eu sempre. lembro que tinha muitas concessionárias, né? Antes, Tinha, não de sei caminhão, oficina, Era. era uma festa. Além de muitas lombadas, então demorava, você passava lentamente, então era um sufoco passar por ali. E aí, obviamente, quando você passa por fora, é o que as pessoas estão falando do arco metropolitano, que tá para sair, tá né? para sair. Não sei se a Finalmente. licitação saiu, enfim, mas tá para Tá pra sair. sair, E as prefeituras de Abreu e Lima e de Igaraçu estão meio assim, não querem. Porque aquele comércio. Ali passa por dentro, né? É. Então, mas eu acho que a cidade vai ter que se reinventar. Tem que indenizar todo mundo e Isso. refazer. Eu digo sempre o seguinte, Sabatini, eu acho que o marco metropolitano, da região metropolitana do Recife, teria que ser um projeto não só do Recife, não só de Pernambuco, como de Paraíba. Você imagina, veja, as capitais mais próximas O do tempo que Brasil. você leva pra chegar. Para João Pessoa, Ali. que é uma delícia João Pessoa. As duas capitais mais próximas do Brasil é Recife e João Pessoa. Se tu estreita esse caminho em termos de tempo, você vai Vai ficar uma coisa só. uma né? coisa só. Você vai desenvolver as duas cidades, Exato. né? As duas cidades. Aqui tem um polo médico maravilhoso lá. Hoje a questão eu acho as praias de João Pessoa hoje melhores, mais atrativas. Tô falando de dentro da cidade. Porque Boa Viagem não tem muito. Você não tem um barzinho, um pé de areia, um pé na areia. Ah, tem as cadeiras, mas não é um bar, né? Não tem a estrutura que João Pessoa tem, na verdade. Então, assim, uma cidade que você tem uma história de bonito mesmo aí, vê que por uma decisão política você acaba atrapalhando. Isso te encantou também na política, para saber que essas decisões mudam Muda o cenário, né? um cenário, né? E aí, tua vida. quando você entra na política, digamos assim, o teu sentimento, o teu pensamento político, ele muda, porque assim, você vai trabalhar com pessoas que você concorda com o que eles estão fazendo, que eu estou te falando assim, bom, se você é direita ou esquerda, não é bem assim. Mas imaginemos E que eu nunca acreditei nisso também. Que você nunca direita e esquerda. acreditou. Você Pra mim, não sei, acredita? eu comento isso muito com Não tem um lado. o Alexandre. Não, Que não- interessante, pra né? mim, eu acho que não tem os ideais. Pode ser assim, até você achar bonito os ideais de direita ou de esquerda, mas eu acho que pelo menos aqui no Brasil não funciona. Sim. Não funciona, não é assim. Interior você vota na pessoa, não vota na Tem ideologia. um partido, né? E Até pela cor, às vezes é azul, eu acho que em geral as pessoas também não têm muito isso, porque os próprios candidatos, Sim. né, tem muita questão de oportunidade. Não, pra mim é mais fácil entrar pro tal. Primeiro o meu, É. pouca farinha, meu opinião primeiro, né? É mais fácil você entrar, é mais fácil eu me eleger pro tal Sim. partido. Sim. Pro outro partido eu não vou me dar dentro, eu gostar, achar lindo e eu não vou me eleger, que ali eu não tenho brecha pra ali. Você já Entendeu? teve campanha política, você disse assim, não vai dar. E fizeram um trabalho assim, Já de marketing teve que- coisa que que eu não você- fiquei. Como outros me surpreenderam também. Na derrota também. É. Não,
Não só em derrota, porque às vezes quando você já sabe quando acha que vai perder ou não. Acho que quem fica nos bastidores, assim, quem acompanha é outra coisa. Eu sempre fui muito profissional, nunca teve essa emoção que na minha cidade tinha, que, por exemplo, meu pai tinha. Meu marido morria de rir. Alexandre morria de rir, porque quando chegava lá, papai, ele sempre aumentava a quantidade, superfaturava a quantidade de gente que tinha numa passeata. Ah, sim. Hoje tinha dia que tem uma época que ele disse que tinha mais gente que o número de habitantes. Bonito tinha 38 mil habitantes. Teve um dia que acho que tinha para mais de 20 mil pessoas lá. Não ficou ninguém em casa, né? Ficou ninguém em casa. Falando criança e não sei o quê. É a história do Galo da Madrugada, né? É a história. O Galo da Madrugada, se a gente tem 3 milhões de habitantes e diz que tem 1,5 milhão no Galo da Madrugada, pronto, não tem ninguém em casa. É criança, né? idoso e não sei o quê. Não ficou ninguém. Não fica ninguém em casa. É um negócio sério. Mas é interessante mesmo. Aí você. Eu nunca tive essa parte, assim. Eu gosto da história. Inclusive, acho arretado como isso no interior, pra você morrer de rir. Sim. Né? E quando tinha música, assim, que era melhor ainda, né? Era muito bom na época de show. Era um evento. Hoje é um evento ainda. Sim. Você vê a atração. Hoje, como não pode chamar assim, os artistas tudinho, mas tem o que ele chama de. Como é? No carro. Aqueles carros com som alto, paredão. Tem Sim. paredão, tem não sei o quê. Tem a música que tá na moda. Todo político tem que fazer o jingle dele com a musiquinha que esteja na moda. Sim. Pra pegar, né? Pra colar. Tem que ter isso. Então, é engraçado, sabe? É uma coisa engraçada e criativa. Sim. Tem uma coisa criativa. Tem uma parte assim, meio violenta também, né? Tem uma coisa de briga, assim, também tem isso, mas né? que, assim, na maioria é engraçado. E se o começo for em sítio, é melhor ainda. A zona rural é muito bom. É melhor, é muito melhor. Até assim, é mais as pessoas que sobem ao palanque pra falar é a coisa mais engraçada do mundo. Porque, e outra coisa, é com a naturalidade aquilo, você vê que aquela coisa é natural. Assim, não se preocupa com quem tá ferindo ou não, entendeu? Não tá nem aí, né? Tá nem aí. E assim, é bem... E o público tem que ser muito esperto e bom de improviso. Sim. Porque senão ele vai ficar todo errado ali, naquela aí, história. Depois disso tudo, você trabalhou, obviamente, em algumas secretarias do esporte, não foi? Trabalhou ou não? No governo do estado trabalhei, estudei recursos humanos, secretaria de esportes, secretaria de administração, agência de tecnologia. Passou por tudo isso? Foram... Do estado, isso? 16 anos, no estado, foi. Certo. No interior, eu trabalhei na prefeitura de Bonito e eu fazia os regionais, os jornais da região também. Fazia jornais? Na cidade, em Caruaru. Caruaru eu fiz da CDL, fiz Fé Comércio, fiz alguns jornais da... Então, comunicação realmente está na veia faz muito tempo. Né? Faz tempo. Então, assim, você não teve... Eu fiz assessoria de boi. De quê? Boi, na Lore. Ah, foi? Pô, e aqueles leilões que tem grande lá de Sairé e fora Maceió e... Eu fazia... Você ia para essas exposições? Eu adorava, era leilão de gado. Essas exposições diminuíram ou a impressão minha? Eu tô achando bem mais tranquilo, não? Tá mais raro, assim. O parque de exposições daqui você não vê mais nada, daqui de Recife você não vê nenhuma... mas tem ainda. Tem, né? Tem. Eu sou criado em fazenda também, eu ia muito pra exposição, aquilo ali era um evento maravilhoso, exposição de animais, eu adorava fazer a matéria, e antes também, porque eu achava engraçado a produção, eles faziam as unhas. E faziam as unhas... Tinha manicure pra eles, pros bois. Caríssimo, né? Caríssimo. Depois, as vacas também, eu me lembro das vacas holandesas, mas eu fazia mais um boi, o Nelore mesmo. Sim. Que tinha. E aí, nessa assessoria, você acabou com isso? Aí tinha aqui, falou Paraíba, ia muito pra Paraíba, tinha muito em Campina Grande. Viajar pra baixo Uma das coisas boas que eu acho do jornalismo é isso. Tanto faz você estar num lugar bem assim, que não tinha nem... Se eu pedir água, não tinha... Era difícil achar. O refrigerante Coca-Cola não tinha... Sim. Né, era sempre outra marca que você não sabia o que era. Você vai conhecendo, como você faz, eu cobri as Olimpíadas de Londres. Sim, mas teve que ir? Aí fui, cumpri lá. Cobri as Olimpíadas, foi massa. Mas você assim, cobriu... emocionante. E você cobriu pra que... Eu era do governo, era pra mostrar, era pra apresentar os atletas daqui lá. Sim. Foi Anne Marques na época que trouxe o bronze. Já foi, 2012 já foi ela, né? Aquela Olimpíada, eu me lembro bem de que é o seguinte, foi a primeira Olimpíada que a Globo não transmitiu. Então a Globo, era engraçado isso, no Globo Esporte, falava... 1 minuto sobre... Pouco, né? Muito pouco. Parecia que não existia. E quem estava transmitindo era a Record na época. Eu gosto muito de esportes. E acho a Olimpíada fantástico, né? A Olimpíada, ela eu sou futebol, eu gosto muito de futebol, mas eu acho que a Olimpíada, ela agrega muito.
assim, você acaba vendo o esporte que você nunca viu na vida. Eu acabo torcendo pelo judô. Né? E você vê tudo que tá por trás ali daquela pessoa que chegou ali. Isso, a dificuldade. A dificuldade. Né? E a força que tem a família. Sim. Eu lembro a época de Anne nadando e a mãe dela gritando de fora. E era como se aumentasse assim, o ritmo deles, sabe? Sim. Quando eles escutam ou a mãe, ou o irmão, alguém deles falando, eles melhoram aquele desenvolvimento. Imagina. É muita coisa que você vê assim, bem. E o que passaram para chegar até ali também. Pra chegar. É muito emocionante, eu acho. E livro? Você tem alguma ideia de que fazer algum livro? Você que gosta de escrever? No momento eu tô fazendo o da história da minha mãe. É? Tô fazendo, Uma biografia. É a minha Maria. É mesmo? A minha Maria, Aí você faz as entrevistas com ela, conversando. Com ela eu nem faço, porque ela nem sabe. Ela sabe que eu tô escrevendo alguma coisa, mas não sabe que é assim um livro mesmo, não. Mas eu vou pegando da forma mais natural, assim, possível. Que eu já sei de muita coisa. Sim. Então a biografia é mais com o teu olhar. Caso, né? Porque às vezes tem aquela biografia que você faz uma entrevista com a pessoa e vai transcrevendo basicamente o que ele tem. Mas aí você não, você tá fazendo com o teu olhar, no caso. Porque eu tô contando história, né? Sim. Me diz uma coisa. Obviamente ser um documentário. O papo tá maravilhoso aqui, mas a gente precisa agora fazer um bate-bola, tá? Porque senão minha produção fica, vamos embora terminar, quero almoçar e tal, enfim. Então, esse bate-bola, algumas perguntas mais rápidas, obviamente, da tua vida, dos teus gostos, enfim. E aí a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quem é o teu escritor favorito? Já que você é de comunicação, o favoritaço é isso, o escritor, escritora. Acho que Érico Veríssimo, Gabriel Garcia Marques. Sim. É colombiano, ele, Gabriel. É o quê? Ele é colombiano. Ele parece que ele foi candidato a presidente da Colômbia. Eu não tenho certeza não. Depois dá um Google aí. É chileno lá. É chileno? Não, chileno é o... Cadê? Chileno é o outro. Eu acho que não é chileno. O Google vai dizer. Eu acho que ele é colombiano. O chileno é o... Oh, meu Deus. Colombiano. Ele é colombiano. Tá vendo? A produção tá falando que é colombiano. O chileno é o outro. Eu vou me lembrar o nome dele, que em Santiago tem até o... E eles brigaram. O chileno, aí se você procurar saber aí, o chileno, a produção vai me dizer depois quem é o chileno. Neruda. Eles brigaram. Eles brigaram à época, depois fazer as pazes, enfim. Eu fui pra casa de Neruda, pra casa da amante dele também fui. Pois é. Essa parte, eu adoro as coisas, viu? De ver, da história. Eu adoro a história, eu gosto de fofoca demais. Dava pra morar no interior. Pois é, eu morei em Garanhuns. Então, assim, esses são os seus escritores favoritos. Então, tem muitos, assim. Os que eu lembro que teve mais, assim... Mas deles... Tipo, que me envolveu mais, assim. Mas o assim, livro, um livro, eu vejo muito isso, assim. Não é o que... o livro, pra mim, não é a quantidade de páginas que ele tem. Que muita gente... é muito grosso, vou ler. Não. O autor é que faz isso. Certo. Então, pode ter um livro de 500 páginas. Na mesma hora, se começar a ler e gostar, você termina no instante. Como tem uns bem fininhos, que eu já tentei ler e não consigo. Não consegue. Então, eu tenho que acabar, pelo menos, pra saber se é ruim ou bom, lógico. Mas é chato, sabe? Mas o teu livro favorito? Tem vários. Mas tem que falar um favorito, é um bate-bola. Olhar os livros do campo. Você gosta. E me diz uma coisa, um lugar que você quer conhecer ainda. Assim, esse lugar ainda eu não conheço. Grécia. Mas você quer conhecer a Grécia? Olha o toque. Olha, produção, o pessoal aqui deu toque aí, meu amigo. Tá na hora de levar pra Grécia, viu? E esse é teu sonho, a Grécia, no caso, Grécia. Né? Me diz uma coisa. Que eu não conheci ainda. Do país, do Brasil, qual lugar que você quer conhecer? Aqui só do Brasil. Assim, uma cidade, um estado, uma cidade que você não conhece. Brasil que eu não conheço ainda. Que você não... Tem muito lugar. Pará eu não conheço, não. Não conhece Pará? Uma açaizinho? Eu acho que eu rodeio o Brasil. Pará eu não conheço, não. Me diz uma coisa. Então você não conhece o Pará, você já deve ter rodado aí o sul do país todinho, já... Não, todinho não. Assim, mas os lugares que eu mais... Na época de esporte também eu viajei muito. Tinha que acompanhar, né? Tinha jogos em tudo quanto era canto. Mas o Pará tá faltando, né? O Pará não... Vamos aí, vamos ver. Me diz uma coisa. Você hoje, o que você prefere fazer em casa? Ler um livro, zapear na internet ou ver um filme? Um livro. Teu negócio é livro. Tu é consumidora mesmo de livro. Um livro, então eu vejo
pelo celular, o livro. Tu se dá bem lendo já no... Já me dou bem, é porque eu gosto do livro, de saber que eu deixei naquela página. Eu gosto de marcar onde eu parei. Tu sabe? Ah, sério. Eu gosto do livro mesmo. É prático. E música? Quem é teu cantor, cantora? Chico? Chico Buarque. Mas você gosta das letras, né? Porque a voz é ruim, a voz é fraca. Papai dizia isso. Esse fanhoto já tá cantando de novo, ele fazia. Deixa ele cantar, que eu gosto dele, com a voz dele. A voz... Eu gosto. Mas tem outros também que eu gosto muito. Eu lembro que eu escutava. Acho que desde criança eu gostava muito de Vinícius, gostava de... Sim. Então sempre você já foi mais intelectualmente lá. Você era a CDF da turma? Eu não sei se é porque o meu... Eu sempre fui boa aluna, mas assim, acho que os meus, assim, meu pai, ele era muito... Eu tinha medo da sabia dele, era Luiz Gonzaga e Al Costa. Sim. E Roberto Carlos. Eu lembro que as músicas que a gente escutava muito eles três. Eu gostei do gosto dele. Mamãe era mais Elis Regina, essa coisa assim. Agora, meus irmãos mais velhos, que gostavam de Chico, Caetano, essa parte da MPB. Sim. Djavan. Aí eu acho que eu cresci muito escutando, né? Sim. Aí você sempre... Me diz uma coisa, e um filme que você diz assim, pô, esse é o filme que me dá uma recomendação de filme aí. Depende do tema. Do teu filme. O que você diz assim, cara, esse filme me marcou. A Vida é Bela. Cara, você sabe, eu vou contar uma história pra você da Vida é Bela. A Vida é Bela, o pai daquele menino... Até eu dou vontade de chorar, só lembrar daquele filme. Aquele pai daquele menino, ele é o meu pai. Aquele é o meu pai. Meu pai, ele fez exatamente aquilo pra mim. Ele pegou... Meu pai falecido, né? Mas ele é... Aquele herói daquele filme, ele é meu pai. Meu pai, ele... Eu perdi minha mãe muito jovem, com 16 anos, 17 anos. E meu pai, minha mãe tinha câncer. E meu pai dizia, não, ela amanhã vai melhorar, amanhã ela vai levantar. Ele fazia de um jeito... até as questões financeiras também. Ele diz, não, aquilo a gente vai melhorar pra cá, vai fazer aqui e tal. Então, meu pai é aquele cara. Isso é muito interessante. Me marcou também. Esse filme eu recomendo. Eu acho que esse tem um filme que eu assisti. Você me pegou aí. Tá? Esse é um filme maravilhoso. Eu acho que ele é muito forte. Ele é muito forte. O filme é muito forte. Não tinha como não ganhar. Eu acho que não, porque é uma coisa que é geral. O mundo inteiro entende aquilo que ele tá falando. Exatamente. E o Central do Brasil, que concorreu com ele, é um excelente filme. É um excelente filme, mas assim, pra cá, pra quem morou ali, é que entende aquilo ali que aconteceu. Ele não emociona tanto quanto... Você assistiu o que ganhou agora, o filme que ganhou? Ainda Estou Aqui? É bom mesmo? Eu não assisti ainda, gostei. cara. Eu gostei. Ainda Estou Aqui. Gostei, inclusive, da desenvoltura, né? De Fernanda Torres. O que eu gostei foi só uma cena que teve numa lanchonete. Sim. Ela parada só quando ela olha para os filhos dela e olha para uma mesa vizinha que tá o pai com os filhos, todo mundo lá tomando sorvete. Acho que é sorvete. Sim. Isso marca. Eu acho que aquilo ali disse tudo. Impacta, né? Impacta, contou tudo sem falar nada. Isso. Né? A interpretação, só o olhar. Pois, amiga, olha, aqui eu sempre batizo, lembrando da história, que nós estamos no estúdio do Chico Branco, que é meu pai, né? Eu sempre batizo os estúdios, embora que a gente está em outro estúdio hoje, mas eu sempre batizo com o nome do meu pai. E essa lembrança foi muito boa, que você me marcou, me emociona também. Foi um bate-papo maravilhoso. Tá? Nós vamos ter novidades aí, né? Tem novidades aí, viu, pessoal? Quem sabe a gente tá tentando aí, né, Pete? A gente vai tentar aí novos formatos também, e, enfim. Ela é um jornalista brilhante, certo? Foi muito bom a gente se conhecer hoje, viu, pessoal? A gente, de fato, tá batendo um papo e conheceu hoje. Não tinha... E uma coisa que me deixou, tipo, uma pausa nesse período, quando eu tive Miguel, né, meu filho, eu fiquei, assim, continuei, assim, trabalhando, mas não com a mesma força, assim, como era antes, né? Que antes eu vivia pro jornalismo. Isso. Então o Miguel deu uma quebrada, assim. Então, para falar de Miguel, pra terminar, manda um recadinho aí pra Miguel, aquele marido seu não presta muito não, mas pra eles, pra família, enfim, o que é que você tem a dizer a eles, assim, e pra gente terminar bem. Já foi tudo bem, mas pra terminar melhor ainda. É assim que a vida foi moldada. Eu achava antes que a profissão a família era importante, mas que a profissão também era, que a junção é que fazia a pessoa, né, feliz. E eu vejo hoje que não, que a família é mais importante que a sua profissão. E aí permita, eu não conheço o Miguelzinho ainda, mas eu vou dizer, Miguel, você tem eu conheci sua mãe e conheci seu pai. Os dois são apaixonados por você, isso é impressionante. Os dois vivem pra ele. Isso, grave esse programa, Miguel, aí daqui a anos e anos e anos. É um testemunho meu pra você que eu não lhe conheço. É tipo o maior orgulho. Ele, assim, ele sempre, tanto ele encanta como ele passa uma energia muito boa.
Entendeu? Isso é bom. E dá pra ver no seu olhar, no olhar do seu marido. É Pessoal, isso. foi um prazer, Ivetiene, mais uma Prazer vez. todo meu. Aqui a gente vai Mais se uma vez. despedindo aqui do programa de hoje, o Sem Jaleco. Nós vamos voltar e tem programa. Vamos voltar. Quem tava achando que tava acabando, não acabou não. Só tem uma pausazinha e tal. A gente tá se reestruturando, mudando de aqui uma estrutura melhor, maior. Então, até a próxima e fique com Deus.